O que significa agir como se nada te incomodasse? Imagine que alguém tenta te provocar, ou que você recebe uma crítica injusta, ou que algo inesperado acontece e atrapalha seus planos. Como você reage? A maioria das pessoas se deixa levar pelo impulso. Sentem raiva, tentam se justificar. Ficam presas a pensamentos negativos. Mas os estoicos viam o mundo de outra forma. Eles acreditavam que o que acontece ao nosso redor não tem poder sobre nós. Somos nós que damos poder ao que nos afeta. Se algo externo te incomoda, não é o evento em si, mas o julgamento que você faz dele. Marco Aurélio. E é isso que significa agir como se nada te incomodasse. Não é sobre ser frio ou indiferente. Não é sobre ignorar a realidade. É sobre manter o controle absoluto sobre suas emoções e suas reações. Vamos explorar por que isso é essencial e como a maioria das pessoas se sabota ao reagir emocionalmente a tudo. 1. O erro que te faz ser escravo das suas emoções. A sociedade moderna nos ensina que devemos expressar tudo o que sentimos imediatamente. Se alguém te ofende, você deve revidar. Se algo não sai como esperado, você tem o direito de se irritar. Se alguém discorda de você, você precisa provar que está certo. Mas essa mentalidade tem um problema. Ela te torna um escravo das circunstâncias. Se o dia está bom, você está bem. Se alguém te elogia, você se sente confiante. Mas se algo dá errado, seu humor desmorona. O estoico é diferente. Ele entende que ninguém tem poder sobre suas emoções além dele mesmo. E é isso que faz com que ele haja como se nada o incomodasse, porque de fato, nada tem o poder de incomodá-lo sem sua permissão. 2. A diferença entre responder e reagir. A maioria das pessoas reage. Se alguém grita com elas, elas gritam de volta. Se alguém discorda delas, elas entram em um debate acalorado. Se algo dá errado, elas se frustram. Mas o estoico não reage. Ele responde. Reagir é automático e impulsivo. Responder é consciente e controlado. O segredo para agir como se nada te incomodasse está em aprender a pausar antes de responder a qualquer situação. Exemplo prático. Alguém te insulta. Reação comum. Você se irrita. Responde no mesmo tom e se sente mal pelo resto do dia. Resposta estoica. Você mantém a calma, analisa a situação e decide se vale a pena responder ou simplesmente ignorar. O que muda? A diferença está no controle absoluto sobre suas emoções. Isso te dá uma vantagem imensa, porque a maioria das pessoas espera que você reaja emocionalmente, e quando você não dá esse poder a elas, você automaticamente se torna mais forte. 3. Como o estoicismo pode te tornar inabalável? Os estoicos acreditavam que existem duas categorias de coisas na vida. 1. Coisas que estão sob nosso controle. Nossos pensamentos, nossas ações, nossas decisões. 2. Coisas que não estão sob nosso controle. Opiniões dos outros, eventos externos, o comportamento alheio. A chave para agir como se nada te incomodasse está em focar apenas no que você pode controlar e ignorar o resto. Exemplo prático. Alguém fala mal de você. Você pode controlar como reage, mas não pode impedir a opinião do outro. Você enfrenta um problema inesperado. Você pode controlar sua atitude, mas não pode mudar o passado. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Marco Aurélio. Agora que você entende esse conceito, vamos explorar as 9 formas práticas de aplicar essa filosofia na sua vida. Agora você entende que nada tem poder sobre você a menos que você permita. A maioria das pessoas sofre porque reage emocionalmente a tudo. O segredo da tranquilidade estoica está em controlar suas respostas e focar apenas no que está sob seu controle. Na próxima parte, vamos começar a explorar as 9 formas de agir como se nada te incomodasse, começando com as 3 primeiras técnicas estoicas. Agora me diga, você já percebeu como reagir impulsivamente te faz perder poder? Como foi essa experiência? Vamos continuar. Agora vamos para a parte 2 do nosso texto,
Haja como se nada te incomodasse. 9 formas da filosofia estoica. Se na parte 1 falamos sobre o que significa agir como se nada te incomodasse e como os estoicos viam o autodomínio emocional, agora vamos começar a explorar as 9 formas práticas de aplicar esse princípio na sua vida. Nesta parte, você aprenderá as 3 primeiras formas estoicas para se tornar emocionalmente inabalável e reagir ao mundo com mais controle e sabedoria. Vamos lá. As primeiras 3 formas de agir como se nada te incomodasse. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. E para isso, existem 3 princípios fundamentais que você deve incorporar imediatamente no seu dia a dia. Essas 3 primeiras formas de agir como se nada te incomodasse são: 1. Praticar o distanciamento emocional. Ver os problemas de cima. 2. Controlar seus impulsos e reações. A regra dos 3 segundos. 3. Dominar o poder da indiferença estoica. Agora vamos destrinchar cada um desses princípios e aprender como aplicá-los. 1. Praticar o distanciamento emocional. Ver os problemas de cima. Quando algo acontece, a maioria das pessoas fica presa dentro da emoção do momento. Se algo dá errado, elas se desesperam. Se alguém as insulta, elas se irritam na hora. Mas os estoicos praticavam uma técnica poderosa chamada distanciamento emocional. O que é isso? É o hábito de se afastar mentalmente da situação e observá-la como se fosse um espectador. Como aplicar? 1. Imagine que você está olhando para a situação de cima. Imagine que você é um observador neutro, vendo a cena de longe. Pergunte-se: se eu fosse um estranho assistindo isso, como eu veria essa situação? 2. Pense em como esse problema parecerá daqui a 5 anos. Se não vai importar no futuro, por que deixar que isso destrua seu presente? 3. Trate tudo como um pequeno evento dentro de uma história maior. O que aconteceu agora não define sua vida. É só uma cena dentro de um filme longo. Marco Aurélio fazia isso o tempo todo. Ele imaginava que estava vendo sua vida de cima, como se fosse um pássaro olhando para a terra. Resultado: você aprende a não se identificar com cada problema pequeno e começa a ver tudo com mais leveza. 2. Controlar seus impulsos e reações. A regra dos 3 segundos. A maioria das pessoas reage sem pensar. Se alguém as provoca, elas reagem na hora. Se recebem uma notícia ruim, entram em desespero imediatamente. Mas os estoicos sabiam que o segredo do autodomínio está em criar um pequeno espaço entre o estímulo e a reação. E como fazer isso? Com a regra dos 3 segundos. Como aplicar? 1. Sempre que algo te irritar, espere 3 segundos antes de reagir. Se alguém disser algo provocativo, não responda imediatamente. Apenas respire e conte mentalmente até 3. 2. Use esse tempo para escolher a melhor resposta. Pergunte-se: o que um homem forte e calmo faria nessa situação? 3. Se precisar de mais tempo, use a técnica estoica do adiamento. Se uma situação realmente mexeu com você, diga a si mesmo: vou me permitir pensar sobre isso amanhã, mas hoje não. Por que isso funciona? Porque 90% dos problemas emocionais vêm de reações impulsivas. Resultado: você parecerá muito mais seguro e confiante porque estará no controle da sua mente. 3. Dominar o poder da indiferença estoica. A verdade é que a maioria das coisas que nos irritam não deveriam ter importância alguma. Opinião dos outros, pequenos erros e imprevistos, comentários negativos. Mas por que nos importamos tanto? Porque fomos condicionados a acreditar que precisamos agradar a todos e ter tudo sob controle. Os estoicos rejeitavam essa ideia e praticavam a indiferença estratégica. Como aplicar? 1. Pergunte-se: isso realmente importa? Vai mudar algo na sua vida daqui a um mês? Se a resposta for não, ignore e siga em frente. 2. Pratique o que se dane estoico. Se alguém te critica injustamente, mentalmente diga a si mesmo: que se dane, isso não me define. Se algo não sai como esperado, diga: a vida continua. 3.
Lembre-se, ninguém tem poder sobre você sem sua permissão. Se alguém tenta te provocar e você não reage, essa pessoa perde completamente o controle sobre você. Epicteto dizia: se alguém tenta te insultar e você não se ofende, o insulto volta para quem o fez. Resultado, você para de se importar com bobagens e sua vida se torna muito mais leve. Agora você aprendeu as 3 primeiras formas de agir como se nada te incomodasse. 1. O distanciamento emocional. Aprender a ver os problemas de longe, como se fossem cenas pequenas de um filme. 2. A regra dos 3 segundos. Criar um espaço entre o estímulo e a reação para manter o controle. 3. A indiferença estoica. Deixar de se importar com o que não é relevante para a sua vida. Se você aplicar apenas essas 3 técnicas, já terá muito mais controle emocional do que 90% das pessoas. Na próxima parte, vamos explorar mais 3 formas estoicas para desenvolver força mental e superar desafios sem se abalar. Agora me diga, você já usou alguma dessas técnicas antes? Como isso mudou sua forma de lidar com os problemas? Vamos continuar. Ótimo! Agora, vamos para a parte 3 do nosso texto. Haja como se nada te incomodasse. 9 formas da filosofia estoica. Se na parte 2, falamos sobre as 3 primeiras formas de agir como se nada te incomodasse: distanciamento emocional, regra dos 3 segundos e indiferença estratégica, agora vamos explorar mais 3 técnicas poderosas que os estoicos usavam para manter a calma, superar desafios e não se deixar afetar pelas adversidades da vida. Nesta parte, você aprenderá: 4. Como se tornar imune às críticas e opiniões alheias. 5. O princípio da aceitação radical. Como parar de lutar contra a realidade. 6. Como transformar qualquer obstáculo em força. Mentalidade antifrágil. Se você quer parar de sofrer por coisas que não pode controlar e aprender a enfrentar qualquer situação com mais inteligência emocional, este capítulo é essencial para você. Vamos lá. Como desenvolver força mental com mais 3 formas estoicas. Os estoicos sabiam que a vida sempre nos testará. Você será criticado. Você enfrentará dificuldades. Coisas fora do seu controle acontecerão. A diferença entre quem sofre e quem cresce com isso está na mentalidade. Não são as coisas que nos perturbam, mas a interpretação que damos a elas. Epicteto. Agora, vamos explorar 3 formas estoicas para lidar com desafios e se tornar emocionalmente inabalável. 4. Como se tornar imune às críticas e opiniões alheias. Se tem algo que aprisiona muitas pessoas, é a preocupação com o que os outros pensam delas. Medo de ser julgado, ansiedade para agradar, sofrimento com críticas. Mas os estoicos tinham uma regra simples: se você vive para a aprovação dos outros, nunca será livre. O problema de dar importância demais às opiniões alheias é que você nunca terá controle sobre o que as pessoas pensam. Hoje te elogiam, amanhã te criticam. Hoje gostam de você, amanhã não. Como aplicar o desapego das opiniões alheias? 1. Pergunte-se: a opinião dessa pessoa muda algo na minha vida? Se não, por que perder tempo se preocupando com isso? 2. Pare de justificar suas escolhas. Quanto mais você tenta se explicar, mais você parece precisar de aprovação. Apenas viva sua vida e deixe que as pessoas pensem o que quiserem. 3. Lembre-se, a maioria das críticas vem da insegurança do outro. Pessoas seguras não perdem tempo criticando os outros. Se alguém te ataca, na maioria das vezes, isso diz mais sobre essa pessoa do que sobre você. Marco Aurélio dizia: quando alguém te critica, pergunte-se: isso é verdade? Se for, aprenda com isso. Se não for, ignore. Resultado: você para de se preocupar com julgamentos externos e vive com muito mais liberdade. 5. O princípio da aceitação radical. Como parar de lutar contra a realidade. A maior fonte de sofrimento humano é a resistência à realidade. Queremos que as coisas sejam diferentes do que são. Lutamos contra situações que não podemos mudar. Ficamos presos no e se e no
não deveria ter acontecido, mas os estoicos ensinavam que a única forma de viver em paz é aceitar a realidade completamente. Como praticar a aceitação radical? Diga para si mesmo, é o que é. Se algo já aconteceu, aceitar é o primeiro passo para seguir em frente. 2. Substitua. Isso não deveria ter acontecido por o que posso fazer agora. Em vez de reclamar do passado, foca no que pode ser feito no presente. 3. Pratique o amor fati, amor ao destino. Em vez de apenas aceitar o que acontece, aprenda a amar o que acontece. Pergunte-se, como isso pode me fortalecer? Epicteto dizia, não peça para que as coisas aconteçam como você quer. Peça para querer as coisas como elas acontecem. Resultado: você para de sofrer por coisas que não pode mudar e aprende a usar cada situação ao seu favor. 6. Como transformar qualquer obstáculo em força, mentalidade antifrágil. A maioria das pessoas enxerga problemas como barreiras. Se algo dá errado, elas desanimam. Se falham, elas desistem. Se enfrentam dificuldades, elas se sentem vítimas. Mas os estoicos tinham uma mentalidade diferente. Para eles, cada obstáculo era uma oportunidade de crescimento. Como aplicar isso? Sempre que algo der errado, pergunte-se, o que posso aprender com isso? Toda dificuldade carrega uma lição que pode te tornar mais forte. 2. Veja os desafios como academia para sua mente. Assim como o corpo fica mais forte ao levantar pesos, a mente se fortalece ao superar dificuldades. Cada problema é um treino para você se tornar mais resiliente. 3. Use o princípio da resistência intencional. Se expor a pequenas dificuldades diárias te prepara para desafios maiores. Exemplo: tome banhos frios para treinar sua resistência mental. Saia da sua zona de conforto de propósito. Controle suas emoções em situações estressantes. Marco Aurélio dizia: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Resultado: você para de ver os desafios como inimigos e passa a usá-los como combustível para o crescimento. Conclusão da parte 3. Agora você aprendeu mais 3 formas estoicas de agir como se nada te incomodasse. 4. Se tornar imune às críticas e opiniões alheias. 5. Parar de lutar contra a realidade e aceitar o que não pode ser mudado. 6. Transformar qualquer obstáculo em força e crescimento. Se você aplicar essas técnicas, sua mentalidade se tornará mais forte do que nunca. Na próxima parte, vamos explorar as 3 últimas formas estoicas para se tornar completamente inabalável diante do caos do mundo. Agora me diga, qual dessas 3 técnicas mais fez sentido para você? Como você lida com desafios hoje? Vamos continuar. Agora, vamos para a parte 4 do nosso texto. Haja como se nada te incomodasse. 9 formas da filosofia estoica. Se na parte 3 falamos sobre como se tornar imune às críticas, aceitar a realidade e transformar obstáculos em força, agora vamos explorar as 3 últimas formas estoicas para se tornar verdadeiramente inabalável. Nesta parte, você aprenderá: 7. O poder da indiferença estratégica. Como escolher no que se importar. 8. A arte estoica do silêncio. Como ser respeitado sem precisar falar muito. 9. Como viver o momento presente e se libertar do passado e do futuro. Se você quer parar de se desgastar emocionalmente com coisas que não valem sua energia, estas 3 últimas formas são essenciais para você. Vamos lá. O poder da indiferença e das últimas 3 formas estoicas. O que realmente importa na sua vida? A maioria das pessoas se desgasta emocionalmente se preocupando com coisas irrelevantes. O que fulano pensa dela? Pequenos problemas do dia a dia, coisas que estão fora do seu controle. Mas os estoicos praticavam a indiferença estratégica, ou seja, aprender a ignorar tudo o que não era essencial para sua felicidade e crescimento. Agora, vamos explorar as 3 últimas formas de agir como se nada te incomodasse
e se tornar uma pessoa verdadeiramente resiliente e equilibrada. 7. O poder da indiferença estratégica. Como escolher? No que se importar? A vida se torna muito mais leve quando você aprende a ignorar o que não importa. Se algo não está sob seu controle, não deveria ocupar sua mente. Epicteto. A verdade é que muitas das coisas que nos estressam não são problemas reais, são distrações. Como aplicar a indiferença estratégica? 1. Filtre. O que merece sua atenção? Sempre que algo te incomodar, pergunte-se: isso realmente importa? Ou é apenas um detalhe irrelevante? Se não fizer diferença na sua vida a longo prazo, ignore. 2. Evite entrar em debates e conflitos desnecessários. Não desperdice energia tentando mudar a opinião dos outros. Aprenda a sorrir e simplesmente dizer: você pode estar certo. 3. Nunca se estresse por coisas fora do seu controle. Você não pode controlar o trânsito, o clima ou a atitude dos outros, mas pode controlar sua resposta a eles. Marco Aurélio dizia: dê-se o presente de não se preocupar com coisas que não dependem de você. Resultado, sua mente fica mais leve e você deixa de gastar energia com bobagens. 8. A arte estoica do silêncio. Como ser respeitado sem precisar falar muito? Já reparou que as pessoas mais respeitadas falam pouco e com intenção? A maioria das pessoas fala demais tentando impressionar. Se justifica o tempo todo. Dá opiniões sem necessidade. O estoico, por outro lado, domina a arte do silêncio. Ele sabe que palavras em excesso diminuem o valor do que você diz. Quem fala menos, observa mais e tem mais controle sobre as situações. O silêncio cria mistério e respeito. Como aplicar o silêncio estratégico? 1. Fale menos e observe mais. Em qualquer conversa, pratique ouvir mais do que falar. Use pausas antes de responder para aumentar o peso das suas palavras. 2. Não se justifique desnecessariamente. Quando alguém questionar suas escolhas, apenas sorria e siga sua vida. Quem se justifica demais parece inseguro. Confiança não precisa de explicações. 3. Use o silêncio para lidar com provocações. Se alguém tentar te irritar, não reaja. Apenas olhe e mantenha a calma. Nada incomoda mais uma pessoa do que perceber que não tem poder sobre suas emoções. Epicteto dizia: o tolo fala porque precisa dizer algo. O sábio fala apenas quando tem algo a dizer. Resultado: você será visto como uma pessoa mais respeitável, confiante e no controle. 9. Como viver o momento presente e se libertar do passado e do futuro? A maioria das preocupações vem de dois lugares: o passado, arrependimentos, erros, traumas. O futuro, medo do que pode acontecer, ansiedade, incerteza. Os estoicos ensinavam que a única coisa que realmente existe é o presente. Se você quer agir como se nada te incomodasse, precisa aprender a viver no agora. Como praticar a presença estoica? 1. Sempre que perceber que está preocupado, pergunte-se: isso está acontecendo agora ou é apenas um medo sobre o futuro? Eu posso mudar isso agora ou preciso apenas aceitar? 2. Evite desperdiçar sua energia mental no que já passou. O passado não pode ser mudado, mas o que você faz agora pode mudar seu futuro. Quando um pensamento negativo do passado surgir, diga a si mesmo: isso já aconteceu. O que importa é o que faço daqui para frente. Reduza sua ansiedade treinando sua mente para o presente. Faça atividades que te forcem a focar no agora, como exercícios físicos, meditação ou até respirar profundamente. Marco Aurélio dizia: pare de viver no passado e no futuro. A única coisa que existe é este momento. Use-o bem. Resultado: sua ansiedade diminui, você se sente mais no controle e aproveita mais a vida. Agora você aprendeu as 3 últimas formas estoicas de agir como se nada te incomodasse. 7. O poder da indiferença estratégica. Filtrar o que realmente merece sua atenção e ignorar o resto. 8. A arte estoica do silêncio. Falar menos, observar mais
e usar o silêncio como uma ferramenta de respeito e poder. 9. Viver no presente, se libertar do passado e do futuro para focar no único momento que importa, o agora. Se você aplicar essas 3 formas, terá muito mais tranquilidade e autocontrole do que a maioria das pessoas. Na próxima e última parte, vamos falar sobre como transformar tudo isso em hábitos diários para que agir como se nada te incomodasse se torne algo natural na sua vida. Agora me diga, você já praticou alguma dessas técnicas sem perceber? Como isso afetou sua vida? Vamos continuar. Agora chegamos à parte 5, a última etapa do nosso texto. Haja como se nada te incomodasse. 9 formas da filosofia estoica. Se até aqui falamos sobre as 9 formas estoicas de se tornar emocionalmente inabalável, agora vamos focar em como aplicar tudo isso no seu dia a dia. Nesta parte, você aprenderá como transformar essas 9 formas estoicas em hábitos diários, dicas práticas para fortalecer sua mentalidade estoica e evitar recaídas emocionais, como viver uma vida mais tranquila, equilibrada e sem se abalar com o que não importa. Agora é hora de transformar sabedoria em ação e levar o estoicismo para sua rotina de forma definitiva. Vamos lá. Aplicando o estoicismo no dia a dia. Entender os princípios estoicos é o primeiro passo, mas o verdadeiro desafio é colocá-los em prática até que se tornem automáticos. O estoicismo não é sobre ler frases bonitas, mas sobre viver de acordo com elas todos os dias. Por isso, vamos ver como tornar cada uma das 9 formas parte da sua mentalidade. 1. Como criar o hábito da indiferença estoica. O que mais atrapalha as pessoas é o vício emocional em reagir a tudo. Passo 1. Identifique o que mais te tira do controle. Quais são as situações que mais te fazem perder a calma? O que mais rouba sua energia emocional? Passo 2. Defina uma nova forma de agir. Escolha um princípio estoico para aplicar sempre que enfrentar esse tipo de situação. Exemplo: se críticas te irritam, pratique a indiferença estratégica. Forma 7. Passo 3. Comece com pequenas mudanças. Em vez de tentar ser 100% estoico da noite para o dia, pratique em pequenas doses. Quando alguém te irritar, pratique o silêncio e a observação antes de reagir. Regra de ouro: se algo não vai importar daqui a um mês, não deve tirar seu sono hoje. 2. Criando seu ritual estoico diário. Os maiores filósofos estoicos tinham rotinas de reflexão e treinamento mental. Aqui está um ritual estoico simples de 5 minutos para fortalecer sua mentalidade todos os dias. De manhã, o nona. Leia uma frase estoica e reflita sobre ela. Se defina a sua intenção do dia. Hoje vou praticar a paciência e a indiferença ao que não importa. Durante o dia, 3. Pratique a regra dos 3 segundos sempre que sentir irritação. Forma 2. 4. Se algo te estressar, pergunte-se: isso é um problema real ou apenas ruído? À noite 5. Reflita: onde fui estoico hoje? Onde posso melhorar amanhã? Se você quer ser um homem forte e sereno, deve treinar sua mente todos os dias, assim como treina seu corpo. 3. Como reagir a situações difíceis? Com a mentalidade estoica. Agora que você tem uma base, vamos ver como aplicar essas formas estoicas em situações comuns da vida. 1. Se alguém te criticar ou te ofender. Reação comum: sentir-se atacado, tentar se justificar ou revidar. Resposta estoica: praticar a indiferença estratégica. Forma 7. Pergunte-se: essa crítica tem fundamento? Se sim, aprendo com ela. Se não, ignoro. Exemplo prático: se alguém te provoca, apenas olhe, sorria e continue como se nada tivesse acontecido. Isso mostra que a outra pessoa não tem poder sobre você. 2. Se algo sair do seu controle. Reação comum: ficar frustrado, reclamar e tentar mudar o incontrolável. Resposta estoica: praticar a aceitação radical. Forma 5. Pergunte-se: posso mudar isso? Se sim, ajo. Se não, aceito e sigo em frente. Exemplo prático:
Se um voo for cancelado, em vez de se estressar, aceite e foque no que pode ser feito. 3. Se você sentir ansiedade sobre o futuro. Reação comum: preocupar-se com possibilidades que nem aconteceram. Resposta estoica: praticar o foco no presente. Forma 9. Pergunte-se: o que posso fazer agora que realmente está sob meu controle? Exemplo prático: em vez de pensar no que pode dar errado em um encontro ou reunião, apenas foque em estar presente no momento. 4. Como evitar recaídas e manter o controle emocional. Ninguém é 100% estoico o tempo todo, mas o segredo é reduzir o tempo que você passa preso a emoções negativas. 3 regras para evitar recaídas. 1. Se algo te afetar, não leve para o dia seguinte. Sinta o que precisa sentir, mas siga em frente rápido. 2. Se perceber que perdeu o controle, corrija imediatamente. Assim como um lutador ajusta sua postura após um golpe, você pode ajustar sua mentalidade rapidamente. 3. Lembre-se, nada externo pode te afetar sem sua permissão. O poder sempre está na sua resposta às situações. Epicteto dizia: você sempre tem controle sobre o que pensa e como responde. Isso é o suficiente para nunca mais sofrer à toa. Se você aplicar essas 9 formas, sua vida mudará completamente. Você não se irritará mais com coisas pequenas. Você será mais respeitado por seu controle emocional. Você terá uma mente mais leve e poderosa. Você viverá com mais tranquilidade e equilíbrio. O estoicismo não é apenas uma filosofia. É uma ferramenta prática para lidar com a vida de forma mais inteligente. Agora a pergunta é: você vai apenas ler isso ou vai aplicar no seu dia a dia? Se inscreva para mais conteúdos sobre estoicismo, mentalidade e autodomínio. Comente abaixo: qual dessas 9 formas mais impactou você? Como você lida com desafios hoje? A verdadeira força não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Agora você sabe como fazer isso.